Envenenamento, afogamento, decapitação, crucificação. Você consegue imaginar o maior líder da Igreja Católica sendo vítima de conspirações e assassinatos? Eu sou Jairo Chaves, o Doutor Fé, e eu convido você a conhecer as mortes de papas mais terríveis da história. O assassinato de São Pedro Apóstolo. São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. O próprio Jesus o encontrou às margens do Mar da Galileia e lhe deu a incumbência de conduzir a sua igreja após a sua partida. Depois que Jesus ressuscita, a igreja ela busca em São Pedro a sua liderança. Eis que São Pedro é capturado em Jerusalém e enviado ao imperador Nero. Nero, aquele que incendiou Roma. A partir daí, São Pedro é enviado para a prisão de Mamertino. Era uma prisão destinada a reis e a príncipes que se opuseram ao Império Romano. São Pedro fez muitos milagres na prisão de Mamertino. Entre eles, fazer brotar do chão uma fonte no qual batizou 47 prisioneiros e carcereiros que fora convertido por ele próprio. Nero, querendo dar um fim à vida de São Pedro, condenou ao primeiro Papa da Igreja a morrer, assim como Jesus morreu, crucificado. Eis que São Pedro faz um pedido bem diferente ao imperador romano. Ele diz que não queria ser crucificado igual Jesus foi, porque ele não era digno de ser crucificado como mestre. Pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo. Nero, em 65 depois de Cristo, assassina São Pedro Apóstolo crucificado de cabeça para baixo. Seu corpo possivelmente foi jogado numa vala comum. Arqueólogos afirmam que seus restos mortais estão sobre a Basílica de São Pedro. E você, acredita que Nero reservou o pior castigo do Império Romano para assassinar o primeiro Papa? Deixa teu comentário, dá o teu like, compartilha esse canal. O Papa jogado ao mar. No final do século I, o Papa Clemente I governava de forma pacífica e letrada. Para que vocês entendam, o cristianismo estava tomando força. E o que acontecia? Poucas pessoas naquela época sabiam ler e escrever. Tudo que se conhecia do cristianismo era passado nas comunidades através da oralidade, de uma geração para outra. O Papa, que era letrado, um erudito, um intelectual, escrevia várias cartas e as enviava aos mais distantes confins para as comunidades cristãs. Isso incomodou muito o imperador Trajano, que viu nessas cartas um grande motivo para se preocupar. Prendeu o Papa. Enviou o Papa Clemente I para uma prisão, onde havia 100 prisioneiros. O que o imperador não imaginou foi que o próprio Papa Clemente I fosse converter todos os 100 prisioneiros. Não vendo outra opção, o imperador resolveu sentenciar o Papa à morte. Mas não seria uma morte simples. Seria uma morte que servisse de exemplo para todos os outros papas que ousassem desafiá-lo. Ele amarrou uma pedra no pescoço do Papa Clemente I e em seus pés uma âncora e o atirou em mar aberto. Algo inexplicável aconteceu. Recuperaram o corpo do Papa. Hoje, o Papa Clemente é venerado na Igreja Ortodoxa e na Igreja Russa. O Papa decapitado. O ano era 1036. O Papa Estevão I, que era aliado do imperador Valeriano, começou a manifestar uma grande sede de poder. O imperador Valeriano não gostou nem um pouco disso, pois o próprio Papa já estava tomando decisões que ameaçavam a sua coroa. Sem ter como convencer o Papa Estevão I a se submeter às suas ordens, o imperador Valeriano tramou
um assassinato que ficaria para a história. Num dia em que o Papa Estevão I estava sentado em seu trono a celebrar uma missa com todos os fiéis, eis que Valeriano entra na igreja, saca a sua espada e decapita o Papa sentado em seu próprio trono. Este crime bárbaro entrou para a história como o caso do Papa que perdeu a cabeça. A trama de Crescêncio II. No final do primeiro milênio, Gregório V assumiu o trono de Pedro. Mas para que vocês entendam melhor essa trama, é preciso saber que antes de Gregório V assumir o trono papal, existia um papa antes dele, que era o Crescêncio II. Esse papa era muito querido pela nobreza, era muito querido pelas pessoas em Roma, tão querido que desafiava o próprio poder do imperador Otton, já que esse imperador tinha somente 16 anos e a nobreza buscava auxílio muito mais do Papa Crescêncio II do que do próprio imperador. De fato, isso mexeu muito com o imperador Otton, ao ponto que ele resolveu tirar o próprio Papa Crescêncio II do trono e colocar um aliado seu, que era o Gregório V. Quando o Papa Crescêncio II se viu acuado pelo próprio imperador, resolveu fugir para a Grécia e buscar na Grécia o aliado, que era o imperador João XV. Acontece que eles voltaram a Roma com o exército grego, invadiram a cidade. Mais interessante nisso tudo é que o Papa Gregório V, junto com o imperador Otton, fugiram de Roma. Mas não fugiram de mãos vazias, não. Levaram todo o tesouro da cidade e contrataram um grande exército, voltando a Roma e conquistando novamente a cidade. Crescêncio II e o imperador grego João XV foram capturados. Mas o destino do Papa era muito pior do que a própria morte. O imperador Otton resolveu que, para servir de exemplo, ele iria cortar as orelhas, cortar a língua, furar os olhos e cortar o nariz do Papa e exibi-lo em praça pública. A nobreza, que apoiava Crescêncio II, não ficou muito satisfeita com o assassinato do Papa e, pior, com os requintes de crueldade do imperador Otton, tramando assim uma vingança que iria selar o aliado do imperador, que era o Papa Gregório V. Em uma tarde, Gregório V foi encontrado morto após beber uma taça de vinho. E você, acredita que no final do primeiro milênio, a nobreza de Roma foi capaz de assassinar o próprio Papa? Se inscreve no canal, deixa teu comentário, dá o teu like. A conspiração dos 33 dias. Em 1978, João Paulo I sobe ao trono de Pedro. Ele, que foi considerado o sorriso de Deus, foi a alegria de milhões de católicos em todo o mundo, que encontraram nele um exemplo de um Papa progressista e que queria profundas reformas no Vaticano. Para vocês terem uma noção, em 100 anos, o Papa João Paulo I foi o único Papa que recusou a cerimônia de coroação no Vaticano. Isso demonstrava que o Papa João Paulo I era um homem simples, era um homem que queria reformas dentro da própria estrutura do Vaticano. Acontece que, passando-se apenas 33 dias após a sua coroação, João Paulo I celebra uma missa e logo após toma um chá. A partir daí, o Papa passa mal, mas recusa atendimento médico. Ele se recolhe para dormir e no outro dia, o seu corpo, segundo o Vaticano na época, havia sido encontrado por um padre que era o seu assistente. Porém, no decorrer das investigações, foi comprovado que não foi o padre que encontrou o corpo do Papa João Paulo I, e sim uma freira que, como de costume, acordava o Santo Padre todos os dias. A coisa mais misteriosa é que, durante as investigações, essa freira misteriosamente
resolveu fazer um voto de silêncio. Não quis mais falar sobre o acontecido. Em 1984, um jornalista americano, David Wallop, escreveu um livro em nome de Deus, onde ele relata várias inconsistências sobre a investigação da morte do Papa João Paulo I. E para este caso ainda ficar mais misterioso, um mafioso famoso na Itália, 40 anos depois, no seu leito de morte, o Anthony Raymond, ele afirmou em sua biografia final que a morte do Papa havia sido encomendada pela máfia. E você, acredita que a máfia italiana mandou executar o Papa João Paulo I? Deixa teu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Vamos juntos fazer uma corrente de fé e fraternidade. Eu sou Jair Chaves, o Doutor Fé, e eu creio e o universo realiza.